Abrindo então o circuito de exposições do nosso evento, temos a honra de anunciar a nossa primeira palestra, intitulada Apometria Coletiva, que será proferida pela senhora Karen Uchoa. Karen é graduada em enfermagem, realiza trabalhos nas áreas de terapia vibracional, captação psíquica, reiki e apometria. Apômetra com várias formações na área, ministrante de cursos de apometria, reikiana nível 3A, com formação pela Associação Brasileira de Reiki. Possui formação em práticas naturais e integrativas, em radiestesia e radiônica. É dirigente do grupo de apometria Flor de Lótus, em Pirassununga, estado de São Paulo, onde realiza apometria presencial e à distância, em atendimentos gratuitos, aliados a outras técnicas, como reiki, cromoterapia, florais e mantoterapia, radiestesia, taquionsmetria, barras, auriculoterapia, dentre outras. Com a palavra, senhora Karen Uchoa. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui. Gratidão ao CIA Apometria pelo convite. É uma grande honra fazer parte de um evento tão importante, acerca de um assunto tão querido e tão importante para todos nós nesse momento em que estamos vivendo, a apometria, uma ferramenta de ponta, alta tecnologia, serviço do bem, da luz, do amor, da vida. Então, eu quero começar conversando com vocês a respeito dessa apometria coletiva que o nosso irmão já iniciou fazendo aqui conosco. Né? Que gostoso esse fluxo que a gente segue. Né? E a apometria coletiva foi algo que eu desenvolvi ao longo de 10 anos, já que eu estou estudando e trabalhando com a apometria, devido à necessidade que se apresentou para nós lá no grupo. Quando nós iniciamos os trabalhos com a apometria, nós percebemos a demanda que tinha, a alta demanda de atendimentos, muitas pessoas precisando da técnica e de tudo que ela nos oferece. Porém, acredito que isso permaneça até hoje, a nossa dificuldade com trabalhadores. Ainda temos muito poucas pessoas que querem se comprometer, porque a espiritualidade pede isso de todos nós, comprometimento, dedicação, disciplina, quando a gente se dispõe a trabalhar com eles. Então, nós, como grupo, nos deparamos com inúmeras pessoas necessitando da apometria, porém poucos para trabalhar. Poucos que queriam verdadeiramente se capacitar, estudar, se dedicar, para poder oferecer isso para quem estava procurando. Como sanar essa dificuldade? Então, a própria espiritualidade começou a nos trazer essa ferramenta que foi, ao longo desses anos todos, foi onde eu coloquei toda a minha energia e que eu me dediquei a desenvolver e que hoje é a menina dos olhos do nosso grupo, do nosso instituto lá no interior de São Paulo, na cidade de Leme de Pirassununga. Então, foi devido a essa demanda, porque com a apometria coletiva nós tivemos a possibilidade de atender todos que chegassem naquele dia de trabalho. Não havia fila de espera, não havia, mesmo que trabalhadores faltassem, né, daquele dia de trabalho, mesmo que as pessoas que fossem atendidas tivessem muitas questões para serem olhadas, através dessa apometria coletiva, nós conseguíamos suprir todas essas dificuldades e poder atender a todos que chegavam nos nossos trabalhos. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre essa apometria coletiva, né? Mas, primeiro, a gente precisa falar um pouquinho sobre as energias. Então, a apometria é um conjunto de técnicas baseadas nas 13 leis, que nos possibilitam atuar sobre as manifestações energéticas geradoras de conflito. Energias, né? A gente costuma tratar tudo como energias, sem denominar se é espírito, se é personalidade, se é sub. A gente, com as leis, com o auxílio das leis da apometria e das leis universais, nós atuamos sobre qualquer manifestação energética geradora de conflito. A energia condensada, ou seja, que foi alimentada pela pessoa, pelo atendido,
ganha massa crítica. E, com isso, passa a se densificar e a existir no plano material. Então, as energias que as pessoas alimentam, nutrem, principalmente através do pensamento, elas acabam ganhando massa crítica porque o nosso pensamento ele tem corpúsculos energéticos. É como se ele tivesse realmente um certo peso, que é difícil para nós mensurarmos aqui na nossa realidade física, porém, existe essa energia. Isso vai ganhando massa crítica, e, a partir de um certo quantum de massa crítica adquirido, isso passa a se manifestar como realidade na vida da pessoa. E é aí que isso, se manifestando, faz com que as pessoas sintam essa frequência em seu campo vibracional, e é aí que elas chegam até nós procurando auxílio com a apometria. A aplicação de uma energia pode fazer mudança no estado de qualquer matéria. Por exemplo, o calor, né, que faz a água alterar de estado em estado. Então, quando nós temos ali um bloquinho de gelo no congelador, ele está com ausência de calor. Essa água em estado sólido está com ausência de calor. Se a gente tira essa água do congelador e coloca em uma caneca e leva até a chama de um fogão, essa água começa a receber a energia do calor. A energia do calor faz com que do estado sólido ela passe para o estado líquido e depois para o estado de vapor. É uma energia transmutando outra energia. É exatamente o que nós fazemos dentro da apometria coletiva. Nós acessamos o campo das pessoas que se conectam conosco, que chegaram até nós para atendimento dentro do nosso espaço, e, a partir disso, começamos a direcionar energia amorosa, energia de transmutação, de luz, manifestação de som. Nós trabalhamos muito com o som devido ao xamanismo, no qual eu também sou iniciada. E, a partir dessas frequências de luz unida à espiritualidade que nos dá amparo, a gente consegue transmutar o campo vibracional das pessoas que estão sendo atendidas naquele momento. O pensamento é uma energia radiante que sai em ondas de propagação e atua sobre a matéria no estado espiritual. O nosso pensamento ele tem esse poder de atuar no plano espiritual sobre o estado de qualquer matéria. Então, vamos levar isso para o campo do atendido, um atendido que chega com uma doença já manifestada, que já se tornou material em sua existência. Para que essa doença seja sanada no plano material, no corpo físico, essa pessoa precisa da intervenção de um médico, de um fisioterapeuta, de um profissional que cuida do corpo físico. Mas, nos planos mais sutis, essa pessoa precisa de intervenção energética. E essa doença ela começa nesses planos mais sutis. A raiz dela está lá. E é através da captação dessa frequência que nós conseguimos, no estado espiritual dessa doença, manifestação que já se tornou material, fazer essas alterações. Impulsionado, né, os nossos pensamentos são impulsionados pela nossa vontade, pela nossa crença e pela energia que nós empregamos ali dentro do trabalho. Esse pensamento ele sai como se fosse uma mola propulsora, como eu falei, com corpúsculos energéticos que ressoam pelo espaço-tempo, que é a medida que nós temos aqui na terceira dimensão, até encontrar energias afins. Quando ele encontra essas energias afins, essas energias que nós disparamos vão se aglutinando, se condensando por conta das polaridades dos elétrons, e enfim, e é aí que vão ganhando massa crítica. Por isso que nós falamos tanto do consciente coletivo, quando muitas pessoas entram numa mesma frequência, porque são muitas pessoas vibrando na mesma faixa, vibrando na mesma sintonia, acabam gerando massa crítica, e isso se torna a realidade de todos, praticamente. Quando a gente direciona a mente junto com a espiritualidade no trabalho, unindo a nossa mente
às mentes mais elevadas, mais evoluídas que as nossas, conseguimos a transmutação de energias mais densas em energias mais sutilizadas, seguindo as leis da física quântica e da apometria. Então, nós trazemos essas leis universais, as leis da física e as leis da apometria, unidas a esses espíritos que estão comprometidos, determinados a nos auxiliar nesse momento do planeta, para que a gente possa usar essa energia tão preciosa e tão potente que nós temos, que a gente, na maioria do nosso tempo, desperdiça. Quantos pensamentos passam pela nossa mente que não são produtivos, que não geram e não agregam nada? Quando a gente une essa força com a espiritualidade, isso toma proporções imensuráveis. As coisas que a espiritualidade já mostraram que nós podemos fazer quando estamos unidos a outros encarnados, devido à alta frequência que nós temos por conta da energia vital, junto com eles, é algo inimaginável. A ação do pensamento mais a energia vital atua de forma inimaginável no campo astral. É claro que a espiritualidade, esses espíritos que estão comprometidos com essa transformação do planeta, com essa elevação da frequência, com essa evolução que nós estamos passando, eles têm capacidade de fazer muito. Mas nós temos a energia vital. Essa energia moduladora, que é tão valiosa para os planos espirituais, porque sem ela é muito difícil realizar qualquer coisa. Então, é muito importante termos pessoas hoje comprometidas em doar um pouquinho do seu tempo para poder se unir a essa espiritualidade que está agindo, que está atuando, e direcionar isso que nós temos de tão precioso para eles. E junto, e em troca disso, nós recebemos muito conhecimento, muita instrução e, enfim, as bênçãos que a gente recebe quando a gente se compromete a trabalhar com a espiritualidade é algo que não tem como mensurar. Então, como eu falei, a aplicação de uma energia para transmutar a outra. Então, por exemplo, essa chama do fogão aquecendo a água. Então, dentro desse trabalho, nós vamos nos conectar mentalmente, através dessa energia que nós temos mental, que é uma máquina de sintonização frequencial. Nós conseguimos captar o campo coletivo de todos aqueles que estão sintonizados com o trabalho. A partir daí, nós conseguimos começar a ler as informações que essas pessoas estão produzindo, as informações desequilibradas que estão já instauradas em seus campos vibracionais. E quando nós começamos a ler essas informações, identificá-las, a gente, junto com a espiritualidade, consegue empregar as técnicas, as leis da apometria, todo o conhecimento que é disponível daqueles trabalhadores para que haja a transmutação. Assim como a chama do fogão aquece a água e consegue mudar o estado da água, nós conseguimos mudar o estado vibracional das pessoas que estão sintonizadas nesse trabalho coletivo. Boas energias, bons sentimentos, transmutando energias densas e desequilibradas. Nós sempre falamos lá que nós somos muitas vezes levados a acreditar que nós somos uma dualidade, que nós temos a luz e a sombra em nós. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos pura fonte de luz do Criador. Somos manifestação de luz e som. A nossa fonte originária veio de amor e de luz. E quando a luz se apresenta, a escuridão se recolhe em reverência. Quando nós adentramos um quarto escuro, com uma pequena chama de uma vela, a luz não precisa brigar com a sombra para iluminar. Simplesmente ela entra e ocupa o espaço. O que a gente tem focado ao longo desses anos no trabalho é tentar fazer acender a luz de todos, porque as pessoas que chegam até a apometria estão se esquecendo do que são.
estão apagando suas luzes dentro de si, deixando que essas frequências que estão circulando o nosso planeta tomem conta delas. Simples frequências e vibrações. Então, através da identificação dessas frequências, quando a gente começa a direcionar a energia de amor para essas pessoas, a gente começa a fazer com que essa chama da vela, com que essa luz que elas carregam dentro de si se acenda um pouquinho mais e ilumine a escuridão em que elas se colocaram, em que elas estão inseridas. Então, tudo que fazemos num trabalho coletivo, que é tão grandioso, é simplesmente a emanação de amor, de luz, de frequências positivas, para fazer com que essas frequências prevaleçam no campo dos atendidos. E isso tem se mostrado muito eficaz. Nós recebemos relatos infinitos, por áudio, por textos, depoimentos de pessoas que têm se beneficiado desse trabalho coletivo, através dessa simples ação de nós, como grupo, junto com a espiritualidade, levando essas frequências amorosas. E aí muitas pessoas perguntam, Karen, mas eu preciso ter um grupo imenso para fazer um trabalho desse. Não. Já dizia o Mestre Jesus, né? Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. E o cara vem mesmo. É só chamar que ele está ali. Ô, pessoa humilde é essa. Chamou, está ali. Ele não fala, daqui a pouco eu vou, deixa eu deixar ela esperando um pouquinho, deixa eu fazer um doce aqui. Não. Então, gente, quando a gente encontra pelo menos mais uma pessoa que está comprometida, que está determinada a fazer um trabalho assim, nós conseguimos. Quando nós iniciamos o nosso trabalho de apometria coletiva, no comecinho ali, engatinhando sem saber ao certo que rumo que isso ia tomar, a gente percebia a espiritualidade chegando e nos observando. No início era só o que eles faziam. A gente estava ali toda quarta-feira, sentadinhos, e tudo que eles faziam era nos observar. Na outra quarta, estávamos ali novamente, e assim foi. Até que chegou uma hora, eles falaram, não, eles querem mesmo, né? Porque desde que começou o grupo, nós já chegamos a trabalhar em Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, a gente não para. Não existe recesso de final de ano, porque quem está a fim de apagar a luz não para, então a gente também não, né? E é óbvio que, como grupo, chega um final de ano, por exemplo, um monte de gente quer viajar, quer passear, tem as festas, a gente reveza. Então, já chegou o momento, já chegaram trabalhos em que nós estávamos em 2, 3 fazendo. E a espiritualidade ali, da mesma forma. Porque um encarnado tem energia suficiente para auxiliar uma equipe inteira de espíritos. Essa energia que nós temos vital, que só temos enquanto estamos aqui, ela sustenta equipes inteiras de espíritos. E aí eles vêm com todo o resto, com a sabedoria, com a luz, com o amor, com as orientações, com o que pode, o que não pode fazer. Então, desde que a gente começou esse trabalho de apometria coletiva, a única coisa que foi pedido para nós, tenham disciplina e compromisso. O resto a gente ajeita tudo. O resto a gente faz. E é verdade. Nosso grupo já passou por altos e baixos, já teve diversos momentos ali de saída de pessoas, de ficar sem um local para atender, mas nunca falhou uma quarta-feira. Nunca. Então, eu venho com esse depoimento e com essa fala, e eu quis trazer esse tema, né, porque eu realmente tenho essa intenção de levar essa sementinha, essa ideia, né, para vocês, que se vocês estão aqui nesse final de semana, feriadão, estudando apometria, porque vocês amam isso, né? E quando a gente ama isso, quando a gente quer mesmo, tiver mais um, mais 2 que estão dispostos junto com a gente, nós podemos fazer. Não tem nada que impeça um trabalho desse acontecer, nada. E a espiritualidade nos dá todo o suporte
todo o direcionamento, tudo que a gente precisa aparece, não falta. Bom, então o direcionamento da energia mental, que é dispersada constantemente, será canalizada para a leitura e transmutação do campo dos atendidos junto com a espiritualidade. Então, um trabalho de apometria coletiva, sim, a gente inicia com a formação dos campos de forças, né, obviamente, e depois a gente já começa a conectar as frequências mentais das pessoas que estão dispostas ali, participando daquele trabalho, porque nós atendemos presencialmente e à distância. Os números de atendimento que nós fazemos semanalmente, mais ou menos 4.000 espíritos, entre encarnados e desencarnados. E encarnados, nós atendemos mais ou menos uns 1.500 toda semana, pessoas que colocam seus nomes ali para receberem um atendimento. Então, a gente abre esse campo de trabalho, né, esse campo de força, fazemos a sintonização, frequência mental, com as pessoas que estão ali, que colocaram seus nomes para o trabalho, e, a partir daí, a gente começa a leitura do campo daquele consciente coletivo que está naquela semana. Recebemos os desencarnados, que já chegam com as equipes espirituais, bolsões de espíritos necessitados, né? E aí a gente, a partir dessa sintonização, todos que estão participando do trabalho começam a colocar dentro do campo de força aquilo que perceberam, aquilo que captaram daquele grupo que está ali no trabalho aquela semana. A apometria se faz com sentimento, pensamento, comando de voz e pulsos energéticos. Então, são esses elementos que nos possibilitam ajustar o nosso equipamento psíquico para ler o psiquismo de quem está conectado conosco. É simplesmente ajuste de equipamento. Precisa ser médium para fazer um trabalho desse? Não precisa, porque todos nós temos o nosso psiquismo, equipamento de alta tecnologia, capaz de ler o campo de qualquer outro igual. Então, as pessoas, inclusive as pessoas que vêm para atendimento presencial no grupo, muitas vezes elas colocam as percepções delas durante o trabalho. Olha, porque eles assistem o trabalho, né? Tem o grupo ali de pessoas que fazem parte mesmo, né? do corpo, do instituto, e as pessoas que vão presencialmente para serem atendidas. E muitas vezes eles colocam a percepção deles, do que eles estão ali sentindo no momento da abertura, e muitas vezes eles são a representatividade daquilo que a coletividade está trazendo. Então, é muito rico poder abrir isso, poder abrir esse campo. Então, através da sintonia, do pensamento, nós começamos a captar todos que estão participando do trabalho naquele momento, os médios, os sensitivos, os apômetras, os terapeutas, começam a colocar dentro do campo de força o que perceberam, vindo com os atendidos, as energias. A partir do momento em que a gente condensa tudo dentro do campo de força, as equipes crísticas, os nossos auxiliares espirituais e nós também, com aquilo que nós trazemos de conhecimento, começamos a atuar para a transmutação dessas frequências. Um encarnado tem força vital suficiente para auxiliar muitos espíritos. Quando em grupo, essa capacidade aumenta muito. Então, gente, além dessas 4.000 espíritos que nós atendemos toda semana, que esses são os que chegam para o trabalho coletivo, nós ainda temos possibilidade de direcionar a energia que sobra muito, para as colônias espirituais, porque elas precisam dessa energia para continuar funcionando. Um hospital astral não consegue funcionar se não tiver um encarnado direcionando energia para ele. Como é que fica depois do trabalho? Uma cidade, uma colônia, uma escola, um abrigo,
processo intermissivo, nada disso pode acontecer no plano espiritual se não tiver energia de encarnado sustentando aquilo. Então, essa energia que sobra do grupo, de inúmeras pessoas que estão ali reunidas para poder oferecer isso para a espiritualidade, ainda é direcionada para essas colônias, para que elas possam continuar funcionando depois. Opa. Somos frequência de luz e som, manifestados em todos os níveis dimensionais, físico, astral, mental. As desarmonias são manifestações de conflitos provenientes do sistema de crença que carregamos. A crença cria a nossa realidade. Tudo aquilo que a gente acredita, a gente está nutrindo. A partir do momento que nutriu, é o que vai se manifestar na nossa realidade física. Eu coloquei isso sobre crença porque acredito que aqui a maioria deva trabalhar com apometria, atuar de alguma forma nesse sentido. E o que aconteceu há umas 3 semanas atrás foi que a espiritualidade chegou e falou: fique atenta, a partir de agora o trabalho vai ter uma mudança. As pessoas já não estão vindo mais com espíritos obsessores. As pessoas já não estão vindo mais com vidas passadas, personalidades. As pessoas estão vindo destruídas por causa do sistema de crença delas. E vocês vão ter que começar a olhar para isso e a mexer nisso. Eu falei, ok, como vamos mexer nisso? Te vira, né? Aí é a tua parte. Você vai descobrir. Então, eu quis trazer falar um pouquinho sobre isso de crença, porque realmente aí começamos a olhar para isso, junto com a espiritualidade, estudar isso, e sentindo o campo, sentindo o que estava acontecendo. E, uau, como que a crença é profunda. Como é profundo uma crença e como ela realmente faz com que as pessoas comecem a criar tudo ao seu redor. Então, é muito importante que a gente comece a olhar para isso, né? Acredito que isso tenha se apresentado para outros que já estão trabalhando, que vocês tenham percebido que o campo das pessoas está cada vez menos denso de consciências e cada vez mais denso daquilo que elas acreditam e que elas estão manifestando. Aquelas pessoas que vêm toda semana para o atendimento, você limpa, 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 encaminha, 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 fala, 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 e ela está ali de novo. Aí você fala, meu Deus, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, eu acho que eu não estou fazendo isso direito. E é a pessoa que está sustentando, alimentando um sistema de crença e ela não consegue enxergar e não consegue sair. E nós não conseguimos quebrar isso, tem que ser um trabalho conjunto. Então, quando passou essa missão de ter que começar a olhar para isso, eu falei, eita, aí agora o negocinho vai um pouquinho mais embaixo, né? E realmente é um desafio mexer na crença das pessoas. É um desafio muito grande. Então, a espiritualidade vem pedindo. E aí, uma das coisas que nos foi dita é a única forma de desestruturar uma crença é fazendo a pessoa lembrar o que ela é. É acendendo a luz dessa pessoa. Porque quando ela começa a se iluminar, as crenças que as colocam dentro de uma frequência negativa começam a se apagar. Não precisa ter conflito. Não precisa ter luta entre a espiritualidade do bem e os obsessores. Não precisa ter briga, não precisa de nada disso. Só precisa fazer com que essas pessoas acendam a própria luz. Porque quando elas começam a alimentar o que elas têm de virtude, de positivo, de bem dentro delas, quando elas acendem a própria luz, essas energias negativas que estruturam a crença delas e que, consequentemente, geram uma realidade desequilibrada, entram em inércia, param de receber alimento. É como se elas estagnassem. A partir do momento que estagnou, elas começam a minguar. Quando mingua, essas energias que estão em movimento entram em inércia.
é aí que elas perdem força. Olha como que é complicado trabalhar no sistema de crença. É muito mais fácil que tenha 10 obsessores ali, que você pega, tchau, foi embora. Muito mais fácil, né? A missão é complicada. Bom, acessando o campo das pessoas em conexão com o trabalho coletivo, conseguimos acessar também as informações inseridas nesses campos que estão gerando os conflitos. Então, quando a gente tem olhos de ver, começa a aparecer, né? Olha, presta atenção. Aonde está a nossa atenção é onde está a nossa consciência, né? Então, quando foi avisado, começa a prestar atenção na crença, comecei a colocar atenção nisso e comecei a ver o quanto isso era abundante mesmo, né, em todos que chegavam, e como que era complicado trabalhar nesse tipo de informação que está inserida no campo vibracional. Esse campo de luz e som que somos. Quando a gente consegue se ver sem corpo físico, quando a gente consegue se ver sem a nossa própria identidade, a gente começa a conseguir se ver como energia que somos, manifestação de luz e som. E a gente começa a conseguir a ver onde, nesses filamentos de energia que somos, estamos em desarmonia e desequilíbrio. E isso é estruturado por essas crenças. Então, quando a gente identifica essas pessoas, essas informações inseridas no campo dentro do trabalho coletivo, com a espiritualidade a gente começa a atuar em frequências amorosas para que esses conflitos, como se nós fôssemos cordas de violão, que começam a tocar e conforme elas ressoam, elas vão sendo afinadas, entrando em equilíbrio com a fonte originária, com a fonte primordial de onde nós saímos. A partir desse acesso, junto com a espiritualidade, temos a possibilidade de harmonizar os campos, o campo que os atendidos apresentam. Ai, onde eu miro aqui? Ai, foi. Bom, então a apometria coletiva, nesse sistema em que nós trabalhamos, foi desenvolvida lá pelo nosso grupo Flor de Lótus, já há 10 anos. Agora estamos em Leme, Pirassununga. Então, gente, é uma ferramenta espiritual acessível e disponível para todos. Isso é o que eu mais gosto nesse trabalho. Como eu falei, começou justamente por conta da dificuldade de atender todo mundo que precisava com o número de trabalhadores que nós tínhamos. A partir do momento que o trabalho passou a ser coletivo, a partir do momento que nós colocamos a nossa atenção na apometria coletiva, ela ganhou força, porque nós colocamos atenção nela. Eu sei que tem muitas casas que trabalham com a apometria coletiva, mas ela é sempre um coadjuvante. As pessoas falam, olha, você vai ficar marcado para daqui 2 meses, enquanto isso vai fazer na coletiva. A própria pessoa desacredita, porque fala, isso aqui, né, é o curativo que estão passando até que eu receba, de fato, o atendimento que vai valer a pena. Ali nós procuramos mudar essa visão. Ali nós procuramos colocar toda a energia e atenção dentro da apometria coletiva. Então, quem chega lá já chega procurando por esse atendimento. É uma ferramenta espiritual. Isso eu já falei, né? Atendemos semanalmente, à distância ou presencialmente, qualquer pessoa que esteja em conexão mental com a nossa egrégora no horário pré-estabelecido. Então, já há 10 anos, nós atendemos todas as quartas-feiras, às 19h30. Então, o pessoal já sabe isso, decora e salteado. Então, todas as quartas-feiras, às 19h, claro que a gente começa o trabalho um pouquinho antes, mas nós estamos ali com essas equipes que inicialmente chegavam só para ver o que a gente estava fazendo. Deixa eu ver o que esses malucos estão fazendo aqui. E aí viram que a gente tinha constância, pelo menos a disciplina de estar ali toda quarta a gente tinha. Eles deram um crédito para a gente e aí nasceu esse trabalho. Em dia e horário pré-definidos, recolhemos os nomes deixados para atendimentos. No início, nós começamos a fazer esse atendimento numa folhinha de papel, de caderno. A gente pegava os nomes das pessoas no grupo que a gente tinha do Facebook.
Então, a primeira apometria coletiva deu uma página. A gente copiou nominho por nominho e trabalhou em todos eles ali. Na segunda semana, deu 4 folhas. Aí, na terceira semana, não deu para copiar mais. Aí, a gente mudou o sistema. Não, realmente tem que ser. Eles precisam estar em conexão mental com a gente nesse momento, porque daí a gente sintoniza com todo mundo e vamos trabalhar, porque não tem como, né, ficar pegando nome por nome. E aí abrimos os campos de força e chamamos as equipes crísticas de auxílio para o trabalho, que, na realidade, é quem faz tudo, né? Os espíritos é que realizam tudo ali. A gente está ali como mantenedor de energia, né? E, claro, aprendendo, participando com eles, muito mais aprendendo e recebendo do que fazendo qualquer outra coisa, né? O que a gente faz ali é doar energia e o resto é benefício nosso mesmo, privilégio de poder estar na presença desses seres que nos ensinam muito a respeito de tudo, né? A primeira etapa do nosso trabalho, todos os atendidos encarnados e desencarnados são colocados em campos de forças e recebem diversas técnicas de desobsessão, limpeza energética, cirurgias espirituais. É bonito de ver, porque você vê setores no trabalho coletivo. Ali tem as equipes médicas, ali tem os mentores dando aconselhamento, ali tem crianças, ali tem setor para isso, para aquilo. É muito bonito de ver como que, quando abre o portal do atendimento e aquela galera chega, vai cada um sendo direcionado para o seu lugarzinho, para aquilo que precisa. E até é engraçado o movimento, porque até os participantes do trabalho também têm essa diferença. E cada um consegue ler esse campo e perceber todas as frequências que estão ali. Então, aí vem desobsessão, limpeza, cirurgia, retirada de aparelhos, de chips, enfim, equilíbrios de centros de forças, desfazimento de acordos, pacto, reconstrução de corpos e tudo quanto for necessário para o equilíbrio e harmonização dos assistidos, encaminhando-os depois para a colônia Amor e Esperança, que é a colônia com a qual a gente trabalha. Então, a gente percebeu que existe um trabalho individual feito coletivamente. Porque tudo que é feito dentro de uma apometria individual é feito dentro desse trabalho, Encaminhamento de personalidades, lidar com magias, enfim, não tem limite, não tem o que não possa ser feito. Nós estamos acompanhados de seres de altíssima frequência trabalhando ali, então não há o que não possa ser feito. Na segunda etapa, a gente fecha esse campo dos atendidos, magnetizamos as águas que eles deixam em suas casas quando estão conectados conosco, eles já são instruídos previamente para isso, e nos unimos aos seres estelares, às equipes críticas, para então, com eles, fazermos um trabalho de resgate no plano astral. Esse trabalho também foi passado por eles para nós, né? Eles nos vestem com roupas específicas, e a gente sai, e é por isso que eu falei que um encarnado consegue dar assistência para uma equipe muito grande, porque a gente sai para o plano astral em resgate de espíritos mesmo, né, de bolsões, enfim, que ficaram aprisionados em determinados espaço-tempo. Um encarnado vai com uma equipe de espíritos. Então, se nós estivermos em 14 trabalhadores naquele dia, serão 14 equipes espirituais andando pelo astral, fazendo resgate de almas. É muita coisa. É muita coisa. Dá para fazer muita coisa com isso. E um trabalho desse dura, em média, chutando alto, o dia que está complicado, 1 hora. 1 hora. 1 hora da nossa semana, que é doada. Eu faço esse trabalho mais vezes, eu faço de segunda e quarta. De segunda eu faço com as pessoas que já estudaram comigo. Eu já formei mais de 400 pessoas em apometria, captação psíquica, enfim, terapeutas. Então, essas pessoas, muitas não tinham grupo, não tinham onde continuarem estudando e trabalhando depois. Então, eu faço esse trabalho por Zoom. A gente se une numa sala,
E aí, toda segunda-feira, à distância, temos um grupo imenso. Toda segunda entra mais ou menos ali 40, 50 pessoas, porque isso oscila, trabalhando com espiritualidade. São 40, 50 equipes atuando no plano astral com a espiritualidade dessa forma. Não precisa ter espaço físico, não precisa estar presencialmente, só precisa querer estar ali, só precisa querer fazer. É muito simples. O divino, gente, é muito simples. Opa, passei 2. Essa apometria coletiva nos proporciona maior acessibilidade, alcance de consciências em uma única sessão. Então, que grupo que consegue atender 4.000 consciências em um atendimento? Da forma individual, estou dizendo, né, gente? Não tem como, pode ser o grupo maior que for, né? Quantos trabalhadores precisa ter para você conseguir atender tudo isso de gente? Então, dentro desse trabalho, a gente consegue atender o que aparecer. Hoje chegou 300 pessoas para serem atendidas aqui. Os 300 serão atendidos. Não tem limite. Em um único atendimento, todos são atendidos, não há fila de espera. Não escolhemos um único problema, porque quando a gente atende ali individualmente, às vezes a pessoa precisa colocar uma questão que ela quer trabalhar, porque e isso já leva tempo, né? A gente olhando ali para essa questão específica. Então, dentro desse trabalho, não. É cada um em conexão com o grupo, ou ali presente no trabalho, colocando suas questões e tudo isso sendo acolhido pela espiritualidade. Recebendo as frequências que é pura energia. Você tem um problema, a manifestação de uma energia que está em desequilíbrio no seu campo, ela é uma simples energia, uma frequência. Quando ela entra em contato com uma frequência de luz, de amor, de vibração de som em harmonia, ela vai alterar. Não é questão de acreditar ou não. É uma energia sendo aplicada para transmutar a outra. Então, pode colocar quantas frequências você quiser que você estiver carregando. Todas elas receberão a intervenção, a interferência dessas frequências de luz que nós estamos colocando no trabalho coletivo. Não tem como uma pessoa sair igual ao que ela chegou de um trabalho desse. A menos que ela não fizer mesmo, que ela não se conectar, que ela não se entregar para isso. Nós, do Grupo Flor de Lótus, constatamos que a apometria coletiva, aliada à fé individual do seu praticante e disciplina, é hoje o que há de mais avançado, eficiente e poderoso em se falando de ferramenta espiritual. Poucos trabalhadores olhando por muitos atendidos, aproveitando melhor as possibilidades dos encarnados e desencarnados envolvidos no trabalho. Antigamente, antes de começar esse trabalho da apometria coletiva, nós tínhamos ali 2, 3 pessoas olhando para uma. Quando é desdobramento múltiplo, isso aumenta o número de trabalhadores olhando por um só. E aí que a conta não fecha. Por isso que as casas apométricas não dão conta da demanda que vem. Porque é uma pessoa em uma sala com um monte de gente trabalhando por ela ali. Sendo que, quando a gente direciona isso para o coletivo, poucos conseguem olhar por muitos, muitos mesmo. O trabalho é feito por conexão mental e leitura de campo, e a força motriz desse trabalho acontece pela união e elevação das forças dos trabalhadores, direcionando as forças vitais unidas às forças espirituais, para o bem maior da coletividade. Ai, acabou. Foi muito rápido. Desinvestei falar aqui. Tem muito tempo ainda? Tem? Então tá bom. O pessoal pode fazer pergunta? Bem, agradecemos, Karen, pela excelente palestra. Também.
Então, agradecemos pela excelente palestra. Já temos, sim, algumas perguntas do público aqui. Vou fazer aqui as duas primeiras, aqui eu já vou juntar na sequência, que são do mesmo tema. Qual o ideal para fazer um grupo de apometria? Qual o número de pessoas é ideal para fazer um grupo de apometria? Primeira pergunta. E como identificar pessoas habilitadas para fazer parte de um grupo de apometria? Ótimas perguntas. Então, como eu mencionei antes, né, claro, um grupo precisa de pelo menos 2, 3 pessoas, né, para que possa haver essa energia, né, em circulação em maior quantidade. Mas, a partir disso, eu acredito que seja mais que o suficiente. Se você tiver 2 ou 3 pessoas. E não existe um modelo engessado para isso. Eu acho muito lindo esse movimento dessas pessoas começarem a se reunir, sentar a uma mesa com o coração aberto, com essa verdade, essa vontade de servir, que, a partir daí, a espiritualidade começa a trazer o trabalho adequado para aquele grupo. Não precisa ser tudo igual, né? O que a gente precisa é ter a disciplina de estar ali. Porque quando eles te veem, não, realmente, a gente pode contar com esse grupo, porque eles estão aqui no horário marcado, toda semana, fazendo, comprometidos. Então, a gente pode começar a trazer para eles aquilo que eles têm condições de fazer. E aí isso vai se desenvolvendo, isso vai se desenrolando. E uma coisa que é muito importante é que essas pessoas do grupo estudem. Isso é fato. Nós somos instrumento. Então, vamos pensar em instrumento, uma enxadinha, que precisa estar amolada para poder fazer a coisa direito? Nós temos essa obrigação de fazer com que esse equipamento psíquico seja cada vez mais rico, mais bem estruturado, mais bem preparado para que a espiritualidade possa se utilizar dele. Porque quando nós temos informação, estudo, disciplina, a espiritualidade tem muito mais recursos para utilizar através de nós. A gente já se deparou com situações em que eles queriam trazer informação para nós que nós não tínhamos condição de decifrar. Principalmente quando a gente está falando dos seres das estrelas. E aí a gente fica assim, poxa vida, não me senti um nada agora, né? Então, a gente tem esse dever de estudar e de preparar esse equipamento para que eles tenham condições de trabalhar cada vez mais. Tudo depende do nosso comprometimento e dedicação mesmo. Excelente, obrigado. Temos mais uma pergunta aqui. Karen, na sua opinião, os pulsos energéticos são imprescindíveis num trabalho apométrico? Bom, os pulsos energéticos, eles são feitos com as mãos, porque aqui nós temos terminações que são compatíveis com os nossos centros de forças principais. Então, em cada dedo, a gente tem uma correspondência de um chakra. E a gente sabe que é pelos chakras que nós manipulamos a energia vital, recebemos e doamos, recebemos e doamos. Então, obviamente, que quando a gente está dando os pulsos energéticos, isso sai com mais intensidade. Aquele pensamento, sentimento, comando de voz, é como se isso aqui executasse a ação que a gente está direcionando. Porém, acontece, às vezes, da gente estar num trabalho tão sutil, de uma frequência tão sutil no campo que um estalo abala. E, às vezes, a força mental das pessoas que estão conectadas ali no trabalho está tão intensa que não necessita. Tudo vai muito do sentir. É o que eu falo, a espiritualidade conduz, o campo informa o que precisa ser feito. Então, eu não sou muito dessa coisa engessada do tem que ser assim ou tem que ser assado. Perfeito. Não para de chegar perguntas aqui, o pessoal está empolgado no questionamento. Vamos lá. Existe retorno do paciente no caso da apometria coletiva ou tudo é resolvido num único atendimento? Essa questão, eu diria que tudo pode ser resolvido dentro de um único atendimento coletivo. Porém, aí entra a questão do cabeção que a gente é, né? Nós somos cabeções, né? Porque a pessoa fala, não é possível.
Não é possível que eu sentei em casa, coloquei um copo com água, me conectei com o grupo e isso vai se resolver. Parece fácil demais, parece bom demais para ser verdade. Crença, sistema de crença. Para resolver o meu problemão, eu preciso de algo muito elaborado. Eu preciso de 3 pessoas sentadas ao meu redor, trabalhando por mim, suando, encaminhando, estalando o dedo, porque meu problema é muito sério. É crença. Então, está aí nosso dever também de começar a mexer na crença das pessoas, né? Então, a gente tem muito retorno positivo, sim, de pessoas que falaram, olha, eu fiz uma sessão e tirou com a mão o meu problema, mas a grande maioria ainda acredita que para poder receber algo, ou que para poder se curar, ou que para poder que seja efetivo mesmo em sua vida, precisa ser algo difícil. Nós acreditamos mais na dificuldade do que no que é divino, né? Excelente, Karen. Vou fazer mais 2 perguntas aqui selecionadas. Falando de crenças, né, tem uma pergunta. O que você chama de crenças pessoais não seria o mesmo que já chamávamos de formas pensamentos? As formas pensamento, elas podem alimentar as nossas crenças, estruturar as nossas crenças. A diferença de forma pensamento. Forma pensamento é aquela frequência que está ressoando no campo, ela passa por nós e a gente pega. Opa, essa eu gostei, essa combinou comigo, vou ficar com ela. Então, a forma pensamento ainda é uma frequência que está passando. Mas aí essa frequência entra, eu pego, ressoo com ela e eu começo a nutrir essa forma pensamento. Aí ela vai se tornar crença. A crença é um pouco mais profundo porque, gente, as pessoas morrem defendendo uma crença. Elas matam defendendo uma crença. Está aí todo o contexto que a gente está vendo no nosso país hoje. As pessoas brigando porque acreditam nisso ou naquilo. Então, quando vira crença, a coisa ficou um pouquinho mais séria. Enquanto é forma pensamento, aquilo ainda está orbitando o nosso campo mental. Quando vira crença, não há algo que tire aquilo do campo da pessoa. Aí dá trabalho para desestruturar. Excelente, muito obrigado. Vou juntar 2 perguntas aqui que o pessoal tem curiosidade sobre a sistemática de trabalho de vocês quanto aos nomes das pessoas. Então, a primeira pergunta foi, se as pessoas chegam até o grupo voluntariamente, vocês não leem os nomes individualmente, então, para o atendimento? E, associado a essa, os nomes dos atendidos são listados em algum lugar? A solicitação deles é escrita junto? Fisicamente, essa lista fica exposta ou acumulada em um monte de papel? Ótimo. Sim, então, no começo, nós líamos os nomes, né? Como eu falei, a primeira semana tinha poucos nomes ali, a gente conseguiu ler. Hoje em dia, não. Então, dentro do grupo que a gente fez, onde as pessoas deixam seus nomes, esse movimento de deixar o nome é para que a pessoa fale, estou fazendo um movimento para poder estar conectado, né? Porque isso não é importante. A importância, e eles são instruídos com vídeos e com textos a respeito disso, é que no momento em que há a abertura do trabalho, eles estejam conectados mentalmente com o grupo. Então, a gente não gera um monte de papel que vai ficar guardado, a gente não deixa exposto essas listas e esses nomes das pessoas, elas não precisam nos relatar o problema que elas querem tratar, né? Elas só precisam ter esse movimento de, naquele dia, naquela hora, estarem ali conectadas, dentro de um ambiente tranquilo, colocar o seu copo com água, fazer essa conexão mental, e ali elas mesmas vão colocando as questões que elas querem que sejam trabalhadas. Isso não é exposto para ninguém. E nós conseguimos captar, porque tudo acontece nesse campo quântico, em que nós vamos ler essas informações e trabalhar nelas. Então, é muito simples, de fato é muito simples, né? E aí, acho que eu respondi as 2. Sim, sobre os nomes, a leitura, então, e sobre a não geração do monte de papel, Isso, então, respondidos. Isso, e as pessoas que vêm presencialmente, a mesma coisa, elas vão se sentar ali no nosso espaço e estarão inseridas dentro desse campo da mesma forma, só a diferença é que elas ouvem o tratamento, elas acompanham o que está acontecendo.
Perfeito. Karen, aceita mais 2 perguntas bônus? Claro, adoro. Chegou mais uma aqui. Então, associado a essa questão, né, se não há necessidade de se aprofundar, então, nos casos, nos detalhes individuais, também é questionar. Então, as manifestações também não são identificadas no atendimento? Se a gente pega por bolsões, pega pelo coletivo? Pega pelo coletivo, mas já aconteceu casos em a pessoa dar o nome dela e falar, olha, eu preciso que vocês procurem fulana de tal. Aí vai a gente lá no grupo de 30 mil pessoas procurar o nome da pessoa e ela existe, e era verdade, era um recado da avó dela, enfim. Então, tem espaço para tudo isso. Tem espaço. Se você tem trabalhador que tem essa capacidade de captar, vai acontecer. Então, era uma avó desencarnada que deu o nome da neta. A gente foi lá no grupo, tem 30 mil pessoas inscritas no grupo. Procuramos o nome da menina, entramos em contato morrendo de medo. Ai, meu Deus, né? Será que a menina vai achar que a gente está doido, né? Não, minha avó desencarnou mesmo, realmente tinha essa relação com ela mesmo e eu estava esperando esse recado dela. Então, a gente capta toda a frequência que vem do coletivo, porém, há espaço para manifestações individuais e isso acontece com certa frequência até. Excelente, obrigado. E muito atual e muito importante, né? Como vocês lidam com os assédios espirituais em cima dos trabalhadores? Nossa, essa é complicada. Eu não acredito em assédio. Não acredito. Eu acredito no amparo. Eu acredito na luz. Eu acredito que quando você levanta a bandeira, eu sou trabalhadora da luz, eu estou com vocês. Não tem espaço. A luz não briga com a sombra. Então, eu não acredito, eu não coloco a minha atenção nisso. E aí, simplesmente, eu não vejo isso acontecer. Nem em mim, nem em ninguém que está no grupo. E é muito estranho, eu sei que para alguns ouvirem isso, porque muita gente traz a crença de que se começar a trabalhar com a luz, vai ter um alvo nas costas e vai começar a ser assediado, e a vida vai virar de ponta cabeça. E isso aconteceu com a gente lá no comecinho, lá atrás. E é de verdade, gente, não é demagogia, não é para falar bonito, realmente não acontece. Não acontece comigo, não acontece com ninguém do grupo. Para todos nós, a experiência e o movimento é único. A partir do momento em que a gente se comprometeu de verdade com esse trabalho, a vida fez assim. Só bênção, só elevou. A espiritualidade não deixa faltar nada, nada, em todos os sentidos. Saúde, relações, financeiro, nada. Então, eu coloco a minha atenção na luz, que eu estou tentando acender em mim, acender nos outros. Eu acredito muito na espiritualidade que está comigo e com o nosso grupo, então não abre espaço para assédio. Excelente, muito obrigado, Karen. Para finalizar, o pessoal está pedindo como fazer para participar dos teus grupos, conhecer mais o teu trabalho, e eu acredito que dá para também responder junto nessa finalização aqui, com a sua capacitação em captação psíquica. É uma pergunta que houve também, como desenvolver essa sensibilidade, né, de captar as energias ao seu redor. Então, por gentileza, como fazer para participar, conhecer mais o teu trabalho, cara? Bom, nosso grupo está no Facebook como Apometria, Xamanismo, mudou o nome, né? Apometria, Instituto Flor de Lótus, Apometria e Xamanismo, isso mesmo. No Facebook, como que é? Instituto Flor de Lótus. No YouTube tem muitos vídeos que eu faço lá, né, de instrução a respeito de xamanismo e de apometria. O meu site, que é karenuchoa.com.br, que é onde tem as informações de curso. Que mais? Instagram, apometria.karen.choa. E onde a gente recebe os nomes para atendimento é no grupo do Facebook, que tem essa possibilidade, essa ferramenta, né? E todos podem entrar lá, tem muitos textos, vídeos, enfim, falando a respeito de apometria, que é algo que a gente já desenvolve há algum tempo. E o curso, a gente está com turma aberta para quem quiser se aprofundar, não só na apometria, mas em toda essa leitura de campo, ler frequências, ler energias, entender um pouquinho mais sobre as dimensões e as técnicas e os tratamentos para poder
transmutar tudo isso. Excelente. Karen, muito obrigado, em nome do Ciapometria, pela tua excelente palestra.